Boa tarde, se você estiver vendo à tarde. Bom dia, boa noite, boa madrugada para você que vai ver essa gravação depois. A gente está aqui para conversar simplesmente com Tatiana Costa, que é escritora de ficção, de poesia e jornalista. Ela vai percorrer muitos outros caminhos antes de se dedicar à literatura, vai percorrer caminhos de notícias, travessias. Então hoje a gente vai falar sobre a verdade por trás da verdade. Depois a gente diz. Tati, sim, eu preciso me apresentar, né? Meu nome é Maria Carolina Casati, eu sou escritora, mediadora de leitura, curadora, professora de literatura e, enfim, eu tenho um perfil que eu arrumei cruzinhas, eu falo para todo mundo dar uma moral, porque se não fosse pelas cruzinhas eu não estava aqui agora. Tati, a gente vai conversar sobre o livro e eu queria primeiro saber desse título, porque é um título bastante chamativo, se a gente for pensar assim, que chama atenção, a verdade por trás da verdade, mas não parece que aqui a gente assume que existe uma verdade, não é que a gente vai ver a verdade por trás da verdade, mas acho que é pensar várias possibilidades de interpretação da realidade a partir do ponto de vista de mulheres, né? Inclusive, cada capítulo tem o nome de uma mulher, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre o título e como que ele se relaciona com o resto do livro. Primeiro, muito obrigada pelo convite, pelo aceite do convite. Estava bem nervosa de estar do teu lado aqui. Imagina, verão desse. Mas muito obrigada mesmo pelo aceite. Eu falo que nesse livro eu não trago respostas. Pelo contrário, eu provoco para a gente poder questionar sempre mais sobre essa questão da verdade. Esse livro ele foi escrito 6 anos atrás, ele começou a ser escrito 6 anos atrás, num período que a gente estava vivendo uma pandemia. Como você falou no meu currículo, eu sou jornalista, eu estou jornalista, nessa vida eu estou jornalista, porque eu me auto-intitulo uma contadora de histórias, eu conto histórias, a vida toda me ponho para viver, inclusive para ter histórias para contar. Nesse período, a gente viveu muitas questões sobre discutir o que era a verdade ou não de notícias que estavam sendo trazidas. Eu, dentro de uma redação, nós perdíamos muito tempo desmentindo tudo aquilo e isso começou a gritar muito forte para mim, né? Essa questão da verdade, o que é verdade? Quando a gente traz isso para dentro do jornalismo, fato é fato. Você não discute um fato, um registro, algo que seja institucional, aquilo é um fato. O que você passa a discutir muito são essas verdades opinativas, a partir de um fato. Como você vai receber aquilo? Você recebe com uma bagagem, com tudo que você se compôs a vida toda, e entre aquela informação chegar até o seu interlocutor, existe uma mediação também. Então, olha quantas verdades a gente vai produzindo até que aquela verdade seja absorvida por você. E quais verdades? Dá para julgar? Dá para questionar? Eu acho que a gente viveu nesse momento algo que algumas pessoas trouxeram para dentro de si como um ganho, que foi poder discutir e poder dialogar, e eu acho que é sobre isso. A sua verdade, ela nunca vai ser a minha verdade. E é onde a gente consegue discutir e talvez criar uma outra. Então, quando esse título ele veio para mim,
ele veio também num momento onde eu estava, por conta da pandemia também, porque por um longo período eu estive em home, trancafiada, e eu tinha e sempre tive essa necessidade de produzir. E não necessariamente, necessariamente dentro do jornalismo a gente está escrevendo o tempo todo. Em televisão não necessariamente a gente está escrevendo o tempo todo. Então a escrita ela sempre me acompanhou, por isso eu falo que nasce primeiro comigo a escritora e depois a jornalista, ela é uma consequência. Então eu sempre produzi literatura. E aí eu trancada dentro de casa, ao invés de fazer bolo, eu fui escrever. Eu precisava, eu tinha essa necessidade da produção. E eu acho que eu fui influenciada pelas verdades, eu fui influenciada pela transformação que a gente estava vivendo. E muito individual, muito pessoal de cada um. Eu olhava para a janela e olhava aqueles prédios com as luzes acesas e eu ficava pensando o que estava acontecendo lá dentro. Então, um momento muito grande de transformação. E a morte. Nós estávamos lidando com muitas mortes diariamente. Então, eu acho que foi inevitável colocar tudo isso dentro de um liquidificador chamado cérebro e produzir esses contos que, através das histórias, e aí através dos contos, é um recorte das histórias dessas mulheres, eu trago essas questões que vão muito além apenas de ser feminina. Elas são questões humanas, que se apresentam a partir da persona mulher. Porque uma das preocupações que eu tive, Carol, quando também eu fui, não foi pensado, eu fui vendo que os contos traziam as protagonistas mulheres. Elas se apresentavam como mulheres, em seus diferentes momentos. E aí eu pensei, o nome são elas, os títulos, eu vou trazer os nomes delas. Elas são, de fato, as protagonistas. E aí eu comecei a perceber que cada conto dialogava com o outro a partir dessas transformações e a partir de mortes. Não necessariamente. Das mulheres. Exato. E não necessariamente a morte física. Exatamente. A morte, porque é isso. Diariamente nós sofremos pequenas mortes. Cada escolha é uma morte do caminho que a gente não seguiu. Então eu acho que naquele momento isso tudo começou a fazer muito sentido e elas foram acontecendo da sua forma, do seu modo, com muitos medos meus ali também sendo colocados. E levou 6 anos para elas nascerem. E aí eu brinco que a gente falava isso muito no começo, eu discutia muito com a Patrícia, que é minha editora. Vai nascer. E eu acho que eu errei o órgão. Elas não estavam sendo gestadas no útero, elas estavam sendo produzidas no estômago. Eu errei o órgão só. Tem uma outra coisa também que é, para além de ter cada conto ter o nome de uma protagonista, enfim, o nome de uma mulher, a gente também tem um poema que começa os contos. Exato. E aí eu vi um pouco também sobre isso, sobre essa escolha desses poemas que vão fazer sentido com o conto que eles quase introduzem, né, o conto. Não é muito comum dentro da literatura misturar os gêneros, né? Trazer a poesia, trazer poemas, no caso, né? O poema inserido dentro da poesia, mas trazer poemas junto com textos literários. Isso realmente não é comum. Mas aquilo, como eu te falei, virou um liquidificador que fez sentido dentro do que eu estava compondo. São 17 mulheres, né? São 17 contos, 17 mulheres que eu trago, mas tem uma 18ª, que sou eu.
No prefácio eu conto essa breve história do primeiro poema que eu produzo com 9 anos de idade. Eu falo que 9 anos foi a idade que eu desperto para as artes, de uma forma geral. Com 9 anos eu passo a tocar piano de ouvido. Com 9 anos eu passo a escrever poemas. Teve um despertar meu nessa idade. E eu tive uma professora de português que propôs isso dentro de sala de aula, para que a gente, naquele momento, escrevesse um poema. Eu escrevo, eu entrego, e ela disse para mim que não fui eu que tinha feito aquilo, que eu tinha copiado de algum lugar. E aí, foi puta. Quando esse livro ele vai para revisão, a revisora tirou puta. Mas ele voltou. Ele está aqui. Porque eu falo para ela, não, o puta tem que estar aí, porque minha avó dizia que um palavrão bem colocado não tem palavra mais acurada. É a melhor expressão que a gente tem para dizer o que a gente estava sentindo. E com 9 anos de idade, eu não tinha maturidade emocional e eu não tinha vocabulário para expressar o que eu estava sentindo. E eu me sinto puta, porque normalmente, e eu fui uma criança arteira, bem arteira, que eu por isso virei artista, eu fui uma criança bem... e que me questionava, pai, mãe, questionava a veracidade daquilo. Tinham pequenas mentirinhas para escapar de castigo. E naquele momento eu não estava mentindo, aquilo era meu, aquilo era uma produção minha, então eu fico puta com isso. E aí, ainda bem, por personalidade eu sou alguém que não me fecho. Eu questiono aquilo, não. Como é que eu ia, da onde eu ia copiar? Fiz isso aqui. E ela fala, você deve ter memorizado de algum lugar. E aí, hoje, com todo o conhecimento também que eu tenho, é algo que eu questiono. Quanto de inédito existe no que a gente produz? Exatamente. Eu cito em uma frase, e aí eu falo que nesse poema ele tem um erro de concordância maravilhoso, que a professora, eu falo, ao olhar dela viciado, ela não identificou que tinha um erro ali. Mas eu coloco onde os ventos uivavam, e se o morro dos ventos uivantes já estivesse em algum lugar dentro de mim? A gente é o que a gente escuta, a gente é o que a gente se compõe, o que a gente absorve. E criança mais ainda. Criança é muito mais esponja do que o adulto, porque ele está limpo e ele está aberto para receber. Então, quanto realmente de inédito tem? Sim, talvez eu estivesse copiando ideias que já existissem. As palavras não, foram compostas por mim, mas a ideia... E aí, para aquela professora olhar uma criança de 9 anos, não escreveu isso. Na verdade, nem as palavras foram compostas por você, né? Porque a gente existe e as palavras já estão aqui. Claro que algumas palavras são criadas agora conosco. Porque a língua é viva. O que você fez, na verdade, foi organizar essas palavras exatamente. A partir dessas experiências que, obviamente, são permeadas por outras experiências, outros textos, outras narrativas. E é muito interessante porque isso, né? A gente estava falando do título, e aí já vem o questionamento do que é verdade. Né? Não é verdade que você escreveu isso. Exato. Né? Exato. E você lá discutindo, não é verdade sim, eu não estou mentindo. Ainda que eu seja uma menina que minta em vários momentos, né? Que eu conte, vamos dizer assim, versões outras da realidade, vamos dizer que mentiu, mas conta outras versões. Nesse momento eu estou contando uma versão que é a mais próxima da realidade. Exato. Então faz sentido também começar o livro com essa anedota, contando essa experiência, porque aí ele já é quase metalinguístico, né? Exato. O livro está falando disso e aí olha aí, eu começo a escrever justamente porque questionam a veracidade a minha verdade. Exato. E aí, os poemas, eles sempre existiram na minha vida. Eu escrevo desde os 9 anos poemas.
E aí quando eu tive... e aí foi um pensamento estético, na hora de colocar esses poemas antes dos contos, ora funcionando como um respiro, ora funcionando como uma extensão, porque eu falo que o poema, ele entra, a poesia, ela acontece quando a literatura não consegue mais explicar. E aí os poemas, a poesia de uma forma geral, ela acontece para ser rasgada. E aí eu falei, vai funcionar, colocando dessa forma, e é uma outra verdade que eu trago, é um outro olhar. E aí eu fui fazer uma curadoria. Eu tenho poemas, porque eu nunca tinha publicado em nenhum lugar, tudo, embora eles já existissem, era inédito na sua publicação. Então eu fui fazer uma curadoria e aí eu vi que fazia muito sentido, porque aí eles foram encaixando nas histórias, foram fazendo sentido dentro da estética e da narrativa. Mas me deu mais medo colocar os poemas do que os contos. Porque nos poemas sou eu rasgar. Os contos tem muito de mim, tem pedaços meus. Já me perguntaram se essas mulheres, elas são de verdade. Claro que elas são, elas estão aqui, elas são. Claro que eu falo, vai dizer para elas que elas não são. Claro que elas são de verdade. Na verdade, a grande pergunta quando vem isso é querer entender quem sou eu aí dentro. Qual você é? Eu sou todas. Exato, e nenhuma ao mesmo tempo. Eu brinco que dentro de mim moram muitas, todas berram a ponto de estar na ilha. Então, claro, tem contos que vai absorver mais, por exemplo, Maria, ali eu me identifico demais com Maria. E não só, eu acredito que muitas mulheres vão se identificar com Maria, porque é a dinâmica do feminino. Aquilo é a dinâmica do feminino, que sempre existiu. Ali sou eu, minha mãe, minha avó, minha nona, perfeitamente como aquilo sempre. Então, realmente, se eu tivesse que escolher uma para ser a que mais me identifico, é Maria. As outras, todas têm um pedaço. Mas os poemas, é Tati. Ali me deu muito medo de colocar, porque ali era uma exposição de fato. E aí uma outra coisa que tem é um aviso de gatilho, né? Sim. Que tive muito cuidado para isso. Eu sempre brinco, porque quem já me viu ou fazendo curadoria, ou viu as minhas mediações, ou participa dos meus clubes do livro e tal, sabe que eu tendo a sempre escolher livros que são muito pesados. Porque eu trabalho com escravização, colonialismo, colonização, feminicídio, estupro, não sei o que, então de fato, né, não dá para ser um passeio no parque. Mas é muito interessante que eu brinco. Assim, as pessoas já devem saber de primeira que os livros têm aviso de gatilho. É a Carol que fez a curadoria, então vai ter aviso de gatilho. Sim. Tanto que quando é um livro mais tranquilo, as pessoas ainda falam, nossa, mas foi você que escolheu esse livro. Né? Eu falo, não, dessa vez não. Ou sim, olha, eu também consigo escolher outra coisa. Mas eu acho que é muito importante, né? Sim. Ainda que a gente, eu pessoalmente gosto dessas coisas, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, com pelo menos 4 mulheres assassinadas por dia nesse país, a gente tem que falar sobre isso. Uma mulher assassinada na fila do supermercado, 2 horas atrás, e outras coisas, né? Outra arrastada pela região. Então acho que foi importante também, né? E você falou, eu tive muito cuidado em colocar o aviso, assim, Sim, porque aonde eu tenho passado, eu falo, não é um livro fácil. Ele não foi um livro para ser lido numa sentada. Ele é para ser lido com muita parcimônia. Pare a hora que precisar parar. Se acolha. Abandone se
não consegui. Tudo bem. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Tive esse cuidado sim, para inclusive a minha obra ser negada se ela for preciso. Porque a gente precisa ter esse entendimento que nem todo mundo consegue. Mas ele também é para ser um livro. Ele não traz grandes histórias de superação. Não foi para isso. E ainda bem, né? Não é? Eu não vim aqui para, embora tenha uma Helena, Não, eu não vim aqui para trazer as Helenas de Manuel Carlos. Graças a Exu. É isso. Eu não trouxe, nunca foi a minha intenção trazer mulheres vilãs, trazer mulheres heroínas, não. São mulheres comuns que estão vivendo na sua complexidade. Então, ele é um livro para também ser de acolhimento nesse sentido, de você não estar sozinha, não está sozinha. E, inclusive, no aviso que tem, ele traz os telefones de ajuda. Então, assim, existem canais. Sentiu que precisa, busque. Eu acho que, como mulher, não poderia ser diferente. E como jornalista também, não podia ser diferente. Pensando na questão até do serviço. Está aqui. Busque ajuda. Sabe? E aí você estava falando que talvez a mais Tatiana, não sei, né, o CPF. O CPF. Talvez, porque o CNPJ, né, tá aqui. Não, é exato. Mas o CPF talvez fosse Maria, né? Mas, nossa, eu queria falar de 2 contos. O que é Teresa? Teresa, eu falo que se um dia fizessem eu ler Teresa, eu não conseguiria. Ai, Teresa é bom demais. Eu choro lendo Teresa. Não, mas é bom demais. Teresa Queria te ouvir um pouco sobre Teresa. Aonde te perguntar? Não precisa Posso chorar. te perguntar isso? Posso te perguntar isso? Acho que Aonde te pegou, né? Teresa? Então eu ia falar do outro ponto, mas eu vou falar da Teresa por quê? Porque uma outra coisa que a gente consegue perceber por razões óbvias, a gente está falando aqui de mulheres existindo de verdade, Sim. né, é pensar a coisa da maternidade. Né? Então ele vai falando também de várias possibilidades, não só de maternidade, mas de várias possibilidades de maternar. Eu acho que o que a gente, no final das contas, acaba fazendo é maternar muito mais do que outra coisa, né? Se maternar, inclusive. Sim. E aí o que me parece que acontece aqui é isso. Né? Essa menina que ela vai ter que se maternar agora desde muito cedo. E assim, né, eu tenho esse privilégio de eu ler muito. Então eu já li muitos livros, que bom. Então quando começou, eu já falei... Eu falo que Teresa, ele te gera. Eu já sei o que vai acontecer com essa menina. Como esse livro ele tem muitas camadas, e eu escrevo de fato contos para serem relidos. Isso. E nesse sentido ser atemporal, porque essa verdade de hoje ela vai se transformar. Então, da mesma forma que 6 anos atrás eu não sou a mesma mulher, daqui 6 anos, se eu pegar esse livro de novo, mesmo tendo saído de mim, porém ele já tem uma identidade dele, daqui 6 anos eu vou ler com outros olhos, eu vou me ler com outros olhos. Então, por ter essas camadas, Teresa, ela se apresenta como uma criança, ela vem como uma criança, mas ela pode ser lida de muitas formas. Por isso que eu estou dizendo que ela tem que se maternar, né? Exato. E aí você na primeira linha você fala, você vai ter que se maternar agora. Eu escutei algo muito interessante de uma moça, que também pega ela na questão maternidade, que ela fala sobre como nós mulheres precisamos sempre estar e ser e dar conta. Então essa mãe ela tem que chegar. Você espera o tempo todo. Porque ela é mãe.
E o que se espera da mãe? E aí que tá a crueldade da Exato. coisa, porque ela não é só mãe. Exato. E aí, a gente que já leu muito, que escreve, a gente sabe que ela não vai chegar. Exato. E que esperar que ela chegue, desejar que ela chegue, é também reproduzir essa crueldade, essa violência. É a solução da fantasia. E que não vai acontecer. E não vai, porque a vida não é assim. Não é assim. A realidade não é assim. Eu sempre fui fã das grandes tragédias. É muito bom, né? Porque ela é muito mais próxima da vida. Uhum. Por isso eu falo das pequenas mortes que a gente tem todos os dias. As pequenas mortes são as nossas grandes tragédias diárias. E quando a gente tem grandes tragédias na literatura, você torce pelo final feliz. Mas você não quer o final feliz. Porque você sabe que a realidade não é essa. E existe um lado humano nosso, que Fernando Pessoa já trouxe lá na autobiografia, que é a dor do outro. Você vai se sentir bem com aquilo. Sim, porque também. Exato. Ufa! Exato. Eu não estou sozinha. Ufa também acontece com os outros. Exato. Mas eu acho que tem uma outra coisa aqui nesse ponto, que é... A gente pode... Eu acho que ele dá margem para muita coisa, né? Como você falou, camadas, como diz a minha amiga, camadas. Mas tem uma outra coisa que ele permite que a gente pense várias coisas dessa mãe. Desde as mais... Grandes julgamentos. Exato. Desde as mais, reprodução dos estereótipos, Sim. até ser bastante generoso com ela. Dá pra gente ser bastante generoso e falar assim, olha, de repente ela foi viver a vida dela e, enfim, paciência, foi o que aconteceu. Ou, puxa, essa mulher morreu no caminho, alguma coisa aconteceu com ela. Né? Que esse que as pessoas querem, na verdade. Elas querem que ela tenha morrido. Porque é uma resolução. Porque ela não pode ter abandonado esse menino. É uma resolução. Não, é uma resolução aceitável. Porque pensa que ela foi viver a vida dela plena. Não pode. Então, tomara que ela tenha morrido. Porque aí assim ela não abandonou. Então é muito engraçado, né? Como vai provocando esse jeito e vai mostrando o que a sociedade espera de uma mãe. É isso que a gente está falando. E de uma mulher. Né? E qual verdade, de fato, você está E que você quer torcer, né? É muito, muito interessante. Então, assim, Teresa é simplesmente... Mas o que eu acho muito bonito, e aí é onde eu... E aí a minha forma da escrita, onde está a beleza dentro desse ponto, é o imaginário da Teresa. Não, é muito maravilhoso. O imaginário da Teresa. Lembrar a viajar sem sair. Teresa gostava daquele lugar porque cheirava a ordem. Aí outra coisa que eu queria falar é assim, muito sinestésico, né? Muita coisa que cheira a ordem, tem gosto de não sei o quê. Muito cheiro, né? Muito cheiro. Sim. No livro todo, assim. Sim. Então, ai gente, cheirava... Eu sou muito, desculpa te cortando, Carol. Não, eu tinha vontade de abraçar a Teresa. Eu sei. Mas ela foi abraçada. Eu sei. A gente está abraçando ela. Eu sei disso. Esse abraço foi promovido agora, na leitura. Olha que maravilhoso. Teresa Só a me literatura toca. faz isso. Como eu venho da uma vida inteira da televisão e do audiovisual, hoje eu produzo documentários, eu sou roteirista, em parceria com meu marido, com o Rafael. Eu sou muito visual. E aí, quando você vai para a literatura, e um dos cuidados que eu quis ter bastante de respeitar a inteligência do leitor, eu descrevo muitos lugares, sim, mas quando eles fazem sentido, Claro. porque o espaço ele vira um outro personagem. E aonde não cabe a descrição é onde entra. Exato. O cheiro é onde. Então eu tive esse cuidado de transparecer o todo o visual, que eu sou muito, de uma forma que eu não agredisse a inteligência de quem está lendo. Eu busquei isso. Aí eu falei que eu queria falar de dois, né? Até porque eu não vou falar de todos, porque eu espero que as pessoas comprem o livro e leiam. E elas tenham a opinião delas, né? Porque elas vão gostar mais. Mas a gente tem que falar sobre Mina. A Nina é maravilhosa.
Nina está sendo uma coqueluche. Teresa e Nina é muito maravilhoso. E você vê que loucura, né? Tem toda essa coisa desse julgamento, né? Os dois têm uma coisa de julgar mulheres, né? E de como homens são retratados. E do que você espera de uma ideia de maternagem, né? De cuidar do outro, de estar para o outro. Aí eu não sei, assim, eu acho que eles estão no meu nível de preferência, tanto Teresa quanto Nina, não sei qual das duas eu gosto mais. Mas queria ouvir você falar um pouco sobre Nina, assim, sem dar muito spoiler. Nina se passa em um velório. Antes do enterro, começa por aí, né? E assim, sem dar muito spoiler. Primeira frase, Nina não chorou. Nina não chorou. E várias frases, vários. Nina não chorou, é um refrão, né? Ela se repete. É um refrão. É um refrão. Isso é traço dos poemas, né? Minha escrita tem ritmo. Influência da música, minha escrita ela tem ritmo. Eu falo que eu escrevo batendo pé no metrônomo. Não tem como. A gente vem num movimento muito do Leia Mulheres, cada vez mais mulheres, ainda bem. Mas a gente tem uma vasta literatura que foi produzida por homens e a gente não tem como não ter as referências do masculino nesse sentido. Eu tenho uma referência muito grande, que no meu próximo livro vai ter muita coisa disso também, vai ter muito de Suassuna, vai ter muito de Nelson Rodrigues, mas eu tenho uma veia rodriguiana. Nina, né? Nina eu trouxe toda essa veia Não. Porque ela está em cima das grandes pequenas tragédias diárias. Não, e mais que isso, as pessoas, né? Os figurantes. Os figurantes são incríveis. Eles são Rodrigues total. Eu tô vendo aquelas mulherzinhas, a roupa, o cabelo, o lencinho. Eu tô vendo aqueles caras chegarem com o terno daquele jeito. É impressionante. E o mais legal desse ponto, se você for pensar, a gente está muito falando sobre o que está escrachado do julgamento. Mas e o julgamento da Nina? Não, ela é maravilhosa, né? Ela está só sentada olhando aqui. Sem chorar. Sem chorar. Então a gente tem, aí de novo, trazendo para dentro do audiovisual, a gente tem muito posicionamento de câmera nesse ponto. Tem todo um flashback que vai dar o contexto, tem a visão dessas pessoas e tem a visão da Nina olhando para aquilo. Ela quase, o julgamento dela, sentada, sem chorar, ela quase consegue tirar sarro daquilo. Não, acho que é quase não. Eu acho que ela tira. No final das contas, o que era para ser um velório não conseguiu. Teve um circo. Tanto que no final ela precisa gargalhar, porque ela tá no circo. É muito maravilhoso. E aí é uma outra camada que eu também questiono. Quem estava ali? Estava errado? A partir do seu próprio olhar do defunto? Estava errado? Quantas vezes a gente se depara na vida com um ser humano, e aí eu vou trazer ser humano, um ser humano catastrófico, mas ele foi ótimo para você. Qual peso você põe naquilo? Está errado? Não está errado. A partir daí tem muita coisa errada, mas aquele momento, aquilo que é falado, aquilo não é verdade. Então eu trago, quando a gente fala de novo essa questão das verdades, né, que eu questiono dentro do livro, eu não trago a mentira como o antônimo da verdade. Eu brinco que eu falo sobre insuficiência de informação, para você conseguir compor uma ideia. Quanto de informação cada um naquele velório tinha? Sobre ele, exato. Ou era só o seu ponto de vista?
Não, e outra coisa que você está falando, né? A gente não pode negar, por exemplo, na escrita, toda a influência, né, de textos escritos por homens, produzidos por homens. Sim. E aí a gente vai ver que esses homens, né, como a gente estava falando, muitos deles, o CPF é asqueroso. Essas pessoas eram asquerosas. E aí elas produziram textos que moldaram, né, toda a humanidade intelectual. E aí você fala assim, então eu jogo tudo fora que esse cara escreveu? Não, de forma alguma. De forma alguma. E é difícil também você ficar nesse lugar, né? A própria composição dos personagens femininos que eles foram produzindo. Virginia Woolf já falava disso. Exatamente. Dessa produção feminina. E aí você fica nesse lugar, né? Então eu jogo tudo. Bom, desse aqui dá pra jogar porque veja bem, tem isso, né? Senão você vai jogar fora a Madame Bovary, que é esplêndida. Não tem como. Poderia ter sido escrita por uma mulher. Eu acho que deve ter sido. Não é? Todas essas coisas eu sempre acho, igual o outro lá, o Fitzgerald. Também. Pegou todos os textos da mulher, botou a mulher dentro do hospício e aí pronto. Depois disso, eu nunca acho que é difícil que essas coisas tenham acontecido. Mas aí é outra conversa essa, né? Outra conversa. Mas de fato eu acho que, por isso que eu acho que escolhi esses dois também pra gente conversar. Porque primeiro porque sim, são os que eu mais gostei, mas também porque eu acho que eles dão pano para muita discussão, sim. Tanto a Teresa quanto a Nina, e não somente uma discussão como a gente estava dizendo lá no começo da conversa, que você falou, eu não queria que esse livro somente fosse do que é ser mulher. Sim. Né? Sim. Não é um livro sobre isso, mas a partir de algumas características do existir mulher, é possível discutir outras coisas que estão orbitando. Eu recebi ontem um comentário de uma pessoa de Curitiba que comprou o livro, um homem, e um homem mais velho. Olha só, homens também leem, homem mais velho. E nesse comentário dele, ele postou no perfil dele. Isso. E ele postou o quanto esse livro questionou as próprias verdades dele. O quanto ele se sentiu envergonhado em algumas. Então, quando eu faço esse livro, não estou aqui segurando bastião de nada. Exato. Mas quando eu produzo esse livro e quando eu falo que são questões humanas, é porque o homem cis hétero, classe média, branco, magro, exato, todo aquele, né, aquela faixa, ele vai se identificar. Porque muitas vezes elas podem apenas se apresentar como mulher. Como Teresa, e para algumas pessoas apenas se apresenta como uma criança. Eu poderia ficar aqui até o final do dia conversando com você, mas né, a vida real também impede que isso aconteça. Aí, já se encaminhando para até breve, eu falei assim, deixa eu tirar a minha colinha, que é muito pequena, mas você viu? Falei pra manga. E aí você falou assim, a minha colinha está no livro. O que é a sua colinha que está no livro que você queria, que você marcou, que você precisa falar para mim hoje sobre essa obra, que é que você ainda não falou? Quando eu coloco essa obra no mundo, eu tive um breve momento de dissociação. Discuti isso em terapia. Eu tive um breve momento de... Não tive dificuldade de abandonar, porque ele foi produzido para isso, para ele se transformar. Por isso a história do atemporal. Pode ser atemporal. Para ele realmente se transformar. Mas eu tive uma dissociação de... Eu não estou me vendo aí. Por um período eu tive isso. Até eu sentar e ler ele de novo.
E aí eu já tinha um distanciamento grande dele. E quando eu começo a ler ele novamente, por isso que eu falei que minha colinha ela tá aqui, porque ele é inteiro. Quando eu passo a ler ele novamente, eu fui me vendo de novo. Eu fui me vendo nos porquês. Tem um conto aqui, eu vou falar brevemente disso. Tem um conto que é o da Michele, que ele foi escrito, porque aí as pessoas acreditam, né, que você sofreu tudo isso. Você, claro que não. E que bom que eu não sofri tudo isso, já basta uma parte. E tem outras pessoas no mundo e tem outras pessoas, que sofrem claro, que estão do meu gente sofrer. E estão do meu lado, e eu acolhi muitas delas, sabe? Mas Michele, em 2022, teve uma exposição incrível no Instituto Moreira Salles, do Rio Branco. Foto, para mim ele é incrível. E eu que gosto de, né, eu que trabalho com audiovisual, com a imagem, ele traz uma coisa quase suja, que eu também trago isso na descrição de Catarina. Catarina, ela é quase marginal, esteticamente. E aí, quando eu entro nessa exposição, tem uma foto dele enorme do Cinema Glória. E eu vejo que eu fiquei uns 15 minutos olhando para aquela foto e viajando naquilo, porque aquilo era um recorte, tudo que estava ao redor. E o que aquele cara que estava sentado ali estava vendo do lado de fora, porque era cinema de rua. O Cinema Glória era um cinema de rua. Então, o que ele estava vendo? Qual era a imagem que ele tinha por trás? E aí eu fico 15 minutos olhando para aquela foto, pirando nisso. E aí eu produzo o chão. E então, quando eu releio, eu passo a me ver novamente. Aonde é que eu estava? Onde eu estava? Onde está minha voz? Onde? Com minha própria decisão. É isso. Eu convido então todo mundo a se encontrar e se perder nas nossas 17, 18, 29 mulheres. Agradecer as perguntas generosas, as minhas perguntas e as respostas tão generosas. E é isso, pessoas. Hoje vocês vão poder pegar assinado, mas comprem. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada por me ler. Eu só queria ser lida. Pronto. Eu passo de um lugar de muito medo de ser lida para um lugar que me leiam. E você vê como é muito bom ser lida, né? Isso dói, mas também cura e faz gozar. Muito obrigada. Até!